Já clica no gostei, se inscreva no canal, porque é uma dúvida que eu inicialmente falei, não, isso não merece um vídeo, mas realmente tem uma determinada frequência desse tipo de pergunta, acreditem ou não. Ao longo, né, desses mais de 10 anos aí dando consultoria, eu já escutei várias vezes sobre isso. Sobre o que, Leandrão? Você não fala logo, mas já está escrito aí no título, você já sabe o que é, né? Como convencer a minha família que eu devo tomar esteroides anabolizantes? Tudo bem. Primeiro, eu recebo sim algumas perguntas sobre isso, porém normalmente é do público masculino e um pouco mais jovem. Meninas, é muito difícil isso acontecer, não sei porquê, eu só estou fazendo uma citação aqui da minha realidade, não estou tentando entender isso a princípio. Mas na questão dos homens e mais novos acontece mais. Homens mais velhos também, mas normalmente não é mais pai e mãe que é, vamos dizer assim, a barreira de entrada, né? O gatekeeper para o mundo hormonal, para ficar bem bonito de se falar. Normalmente é a questão do seu cônjuge, do seu parceiro, alguma coisa assim. Bom, pessoal, primeiro a gente tem que entender o seguinte, vamos dividir por algumas etapas. Quando você é adolescente mais novo e mora com seus pais, eu acho que o primeiro ponto é que você deve respeitá-los e cala sua boca aí. Leandro tem que estar meio agressivo nesse vídeo. Não, tô brincando. Mas você realmente deve se submeter às regras da casa até o momento que você tem a sua independência, vá para a sua e aí você busca o que você quiser. Eu acho isso mais sensato. Mas, se isso não te interessa, e tem o direito de não interessar, é lógico, temos que lembrar das questões hormonais, da idade que você vive, que pode atrapalhar o seu crescimento. Algumas pessoas podem ter o seu crescimento num período mais jovem e terminar mais jovem? Pode, mas normalmente antes dos 18 isso não acontece, tá? Mesmo os mais prematuros vão parar ali por volta do crescimento completo com 18, 19, 20 anos, podendo chegar a 21, 22. Então, normalmente nessa idade não é indicado mesmo. Leandro, mas se eu fizer o uso de esteroide, eu posso ferrar o meu eixo para sempre? Não, isso daí também já é levar muito longe. A gente tem que sempre trabalhar com a verdade com o esteroide. Eu sou sempre a favor da verdade. Aí você vai dizer, claro, Leandro, eu também sou. Não, tudo bem, mas tem gente que não entendeu direito o que é a verdade. A verdade é você realmente dizer o que vai acontecer. Você vai tomar esteroide, você vai ganhar massa muscular, você vai perder gordura mais rápido, você vai ficar mais forte, você vai ficar mais denso. Só que você vai piorar o teu colesterol, o teu hematócrito vai subir, o seu sangue vai ficar mais grosso, isso faz mal para a sua saúde coronária, o seu hormônio folículo estimulante, o hormônio luteizante vão se sinalizar de uma forma a detectar uma testo muito alta, vão abaixar a produção então da sua e a fertilidade, etc, etc, etc. Discorrer sobre todos os efeitos, os bons e os ruins, porque aquelas campanhas que simplesmente vêm e falam mal, isso não cola mais, porque quando o cara tomar, e se ele quiser tomar, ele vai tomar, e nesse vídeo aqui vai ficar muito claro, porque tem muitas pessoas que não vão ter apoio da família e vão tomar igual. Então, se você trabalha com esse negócio de só os efeitos colaterais, o dia que ele tomar e ver que não é tudo aquilo, ele não te credibiliza mais. Então, para ter credibilidade, a gente tem que trabalhar com a verdade. Por isso que aqui no canal tem mais de 1000 vídeos contendo verdades. Lembra sempre de procurar Leandro Tui mais tema quando você tiver qualquer dúvida. Você trabalhando com a verdade, você consegue então entender que o esteroide anabolizante tem uma parte boa e uma ruim, mas para quem é novo, nós temos alguns efeitos colaterais, como por exemplo atrapalhar realmente o crescimento, o que não é legal. Então eu realmente não indico alguém que não finalizou a sua parte de crescimento pensar em utilizar. Mesmo SARMs, alguma coisa mais leve? Sim, mesmo um ciclo mais leve. Bom, passado dessa etapa, vamos dizer que você já tem os seus 21, 22, 23, a sua parte de crescimento já está beleza e nesse momento você quer outro crescimento. E aí você vai pensar nos esteroides anabolizantes. Bom, novamente falando, eu continuo reforçando que se você vive no lar de alguém que é custeado, regido por essa pessoa, ela determina as regras e se ela dizer que não quer, eu acho que você tem que aceitar. Caso você não queira aceitar, você se ejete deste lugar, vai procurar sua independência e você faz. Pô, Leandrão, mas aí é difícil, porque eu não tenho grana e tal. Então, na questão do esteroide, na questão do esporte, não é para quem quer, é para quem pode. Então o esteroide vai envolver custos. E talvez algum desses custos seja sair de casa. Então eu acho que passando esse pano podemos ir agora para uma parte um pouco mais contextualizada com o título do vídeo.
como convencer então? Porque eu não quero sair e não quero usar sem o consentimento porque eu tenho bom senso. Galera, a gente tem que entender que cada pessoa tem um nível de conhecimento, certo? E de opinião. Então você tem duas vertentes aqui. Você tem que trabalhar a opinião da pessoa e o conhecimento. No conhecimento, você pode explicar, você pode indicar vídeos de pessoas fantásticas, com conhecimentos absurdos, como, por exemplo, Arnold Schwarzenegger, Paulo Musi, Leandro Twin, para falar só os melhores, em ordem crescente, é óbvio, brincadeira. Mas você realmente pode indicar algum tipo desse conteúdo, né? Então, um conteúdo honesto, um conteúdo verdadeiro, para a pessoa se esclarecer. De repente, ela não vai confiar no que está na internet, porque a idade dela coloca que a internet é algo de idiota, de retardado, e não tá redondamente errado, né? Mas que tudo que está lá é besteira e tal, que esses marombeiros são um bando de retardados e coisas desse tipo. Então, e que existem alguns mesmo. Mas dê outro conteúdo. Olha, pega um livro. Pô, Leandro, mas que livro? Meu amigo, você vai ter que procurar isso. Você vai ter que descobrir qual fonte essa pessoa confia, porque alguma coisa ela deve confiar, e trazer a leitura, fazer uma revisão para essa pessoa. Mas que trabalho, hein? Às vezes sai mais barato sair de casa. Eu avisei. Mas, de qualquer forma, aumentar o nível de conhecimento pela via que essa pessoa demonstra confiança. Se for através de um grande médico, se for através de um grande marombeiro, se for através de alguém que usou e não é da área, mas tem um relato prático, de repente algum amigo, de repente algum parente, não sei. Aumentar o conhecimento dessa pessoa. Porque o uso consciente do esteroide anabolizante, bem cuidado, ele é seguro. Pessoal, quando nós falamos de segurança, é muito importante não confundir com isento de efeitos colaterais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pega um carro e vai acelerar na Avenida Anchieta e você dá 200 por hora nesse carro, você tem um risco de acidente muito grande, porque o carro não foi preparado para isso, a pista não foi preparada para isso, as outras pessoas que estão lá dentro não estão esperando esse tipo de atitude, então o risco de acidente é muito alto. Se você pega esse carro e faz uma preparação nele, leva ele para um autódromo e aí você vai lá sentar o pau a 200 por hora, você vai ter muito mais segurança, porque o carro, a pista e as pessoas estão preparadas. Mas nós temos Ayrton Senna mostrando uma morte, ou seja, é muito mais seguro, mas não é isento de riscos. Então, quando você usa esteroide anabolizante dessa maneira, você entende que com um bom médico, um médico que entenda do assunto, tá? Não é formado, porque eu sou formado em educação física, mas eu não sou um bom professor de natação, nem de ginástica, nem de squash. Da mesma maneira que outros que se formaram comigo não entendem nada de musculação. E não tem problema nenhum nisso. Só que você tem que escolher o cara que joga o teu jogo. Então, se você vai procurar um médico, você não vai procurar um médico endócrino que trata hipotiroidismo. Você vai procurar um médico que vive com a galera do esporte. E aí você vai tentar fazer de uma melhor maneira possível. Doutor, mas esses médicos do esporte, eles não são meio loucões? Não. Pelo contrário. Normalmente o que a gente vê é esses médicos que não vivem o esporte são os que fazem mais coisas erradas. Tipo, passam antiaromatizante excessivo, colocam espaçamento do uso da testosterona de forma grotesca, coisas bem amadoras mesmo, assim, que um marombeiro dá de 10 nele. Então procura alguém que entenda. Bom, você fazendo essa explicação toda para a pessoa, agora resta mudar a opinião dela. Porque ela pode aderir tudo isso e falar, tudo bem, eu entendi que dá para usar de uma maneira segura, mas eu não vou permitir, não tenho o meu consentimento para o uso. Porque da mesma maneira que eu posso explicar sobre a pista, sobre o carro e sobre a velocidade, a pessoa pode falar assim, olha, eu acho desnecessário, perigoso e você não vai ou você não tem o meu apoio. Nesse sentido, eu, Leandro Twin, nada posso fazer por você. Porque talvez nem você possa fazer pela pessoa, porque é a opinião dela. E caso isso não mude, você nunca vai ter o uso com o apoio dessa pessoa, só restando sair de casa mesmo. Então talvez você simplesmente não consiga o apoio ou a permissão desta pessoa. Eu fiz um vídeo aqui, pessoal, falando sobre o uso dos esteroides anabolizantes, se há a possibilidade de se fazer um uso consciente, etc., que possivelmente pode ser um vídeo que te ajude a ter alguma argumentação para conversar ou até mesmo tocar para essa pessoa, tocar o vídeo, dar play no vídeo para essa pessoa. Então, dá uma conferida neste vídeo aqui.